Olá a todas e a todos. Estou pesquisador pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Vou falar um pouco do projeto apresentado. Vamos começar pela grande questão que me leva à condução desse projeto. A pergunta é: quais são as condições que geram dinâmicas de convivências de tal forma que as pessoas e entidades humanas e não humanas não se aniquilem, partindo do princípio onde tensão e conflito são intrínsecos nas relações, principalmente humanas. Digo isto porque parto do marco teórico do convivialismo, marco que parte do princípio onde uma humanidade e uma sociabilidade comum é possível a partir de relações onde tensão e cooperação se sobrepõem. Todavia, apesar disso, o nosso projeto ele partiu de uma busca pelo entendimento de como essas dinâmicas entre entidades humanas e não humanas, eles não levam à aniquilação dentro do território chamado Gomeral. O Gomeral é um vilarejo no alto de uma cadeia montanhosa, especificamente na Serra da Mantiqueira, uma unidade de conservação, perpassada por várias políticas públicas ambientais de proteção, que, no nosso caso, nós vamos tratar como uma entidade não humana. Então, a política pública ambiental é uma entidade não humana. Ela tem um agenciamento próprio, assim como as iniciativas turísticas e também as estradas e rotas que perpassam o território do Gomeral. E, como entidades humanas, podemos falar que os povos tradicionais, no caso, a comunidade tradicional do Gomeral e os peregrinos, mais de 100 mil que perpassam o território nos últimos 300 anos, anualmente. Então, depois de uma metodologia baseada em observação participante, etnografia, etnografia e também pesquisa documental, foram-se gerados algumas análises preliminares e os principais resultados que chegamos até o momento, numa etapa muito mais descritiva do que efetivamente na segunda etapa, que a ideia é identificar quais são realmente os elementos e condicionantes que geram a essa dinâmica convivialista sem massacre do outro. Nós entendemos que, e observamos, e depois de uma análise, que existem alguns achados. Um deles, desses achados, é que ocorre um processo de ameaça ou ameacialização entre as entidades humanas e não humanas, que eles tendem para um lugar de consenso, mesmo em eventos ou contextos onde haja conflito e mesmo tensão que não rompe e não vai ou não acaba gerando violência física, emocional ou simbólica de aniquilação ou invisibilização ou exclusão do outro. Então, a convivência, literalmente coexistência entre essas entidades, humanos, por exemplo, com entidades da natureza como a água, que não é vista como um bem comum, mas é visto como uma entidade que se relaciona em alguns momentos como um bem comum e a outros como uma entidade viva que faz parte intrínseca do modo de vida, de existência do Gomeral em si. Então fico aqui aberto a sugestões, comentários e argumentações e pontuações que façam esse trabalho ele avançar e expandir nesse universo onde temos o convivialismo, a convivialidade contemporânea e toda uma pluriversidade de novos olhares para conseguirmos abordar o mundo e ter novos entendimentos desse mundo em que vivemos. Obrigado a todos e a todas, grande abraço.